Bem-vindos a mais um episódio do WeTrust Talks, o podcast que conecta a gestão de identidades, segurança digital e inovação, sempre com convidados que estão moldando o futuro do nosso mercado. E hoje nós vamos conversar com o Rafael Sampaio, Country Manager da Nova Rede Brasil, sobre como a segurança digital saiu daquele modelo clássico de fortaleza com muro e castelo e passou também a enxergar a identidade como uma nova linha de defesa. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dino. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, falar com o WeTrust Talk, com essa comunidade bacana de cibersegurança e com esse assunto que apaixona a gente há décadas já. Legal. É um prazer ter você aqui, Rafael. E para começar, nos fala um pouco sobre a Nova Rede. Apresenta a Nova Rede aqui para o nosso público. Claro. Esse parceiro tão importante do nosso ecossistema. Claro, Nova Rede é uma empresa especialista em cibersegurança, é uma empresa 100% cibersegurança, é a única coisa que ela sempre fez na vida, desde a sua fundação até agora, já são 30 anos, vimos esse mercado 30 anos. Nascer, comemoramos 30 anos esse ano. Que legal, parabéns. Inclusive, obrigado. E é uma empresa que começou em Chile, Argentina, Brasil, Espanha, então é uma multinacional latino-americana de cibersegurança, é um animal um pouco diferente, a gente está tão acostumado muito mais a empresas que vêm de fora do Brasil, que vêm dos Estados Unidos, sobretudo, colocar a sua marca dentro dos países latino-americanos, mas nós somos uma empresa nascida na América Latina, né, para atender as empresas latino-americanas. É uma empresa que vem se associando a muitas marcas importantes, trazendo tecnologia para clientes, se especializando em serviços de cibersegurança, serviços continuados, como serviço gerenciado, como SOC, e também serviços associados à identidade, como o que a gente faz com a WeTrust, que é um parceiro valioso. Legal. É muito interessante, né? Como você falou, uma multinacional nascida na América Latina, né? Essa é uma experiência diferente. Como é que você vê que esse diferencial, a Nova Rede explora esse diferencial dentro do mercado? Eu acho que o primeiro grande diferencial, que por muitas das vezes ele é minorado, mas é o diferencial de uma compreensão cultural, Dino, sabe? Um cliente que tem uma operação, uma empresa brasileira, por exemplo, que tem uma operação global, ela quer ser atendida como os brasileiros são atendidos, mesmo que eles tenham uma operação em Londres, ou mesmo que eles tenham uma operação na Colômbia, na Argentina, onde for. As empresas brasileiras ou latino-americanas que se internacionalizaram, elas procuram um parceiro que tenha uma conexão cultural. E as empresas internacionais, quando chegam aqui ou, enfim, estabelecem sua base na América Latina, elas também querem um parceiro que, de alguma maneira, entenda a cibersegurança, mas entenda a realidade latino-americana. Né? Então, esse aspecto cultural, eu acho que ele sim tem um peso importante. Nós sabemos o quão importante isso é, inclusive, para a cultura e para a comunidade latina. Essa questão do relacionamento, do entendimento, de falar a própria língua, de ter uma proximidade local, isso é importante. No nosso mundo de empresa de consultoria e vendor, isso também é muito importante, porque a gente entende como fazer negócio na cultura do país local. O próprio Brasil, que é um país com muitos países dentro, né? Tem culturas diferentes. Veja, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo, você do Sul, verdade. Né? Mas está aqui também como operação nacional, mas ambos vamos vender, por exemplo, no Nordeste. E nós temos que falar e entender como é a cultura de fazer negócio no Nordeste, a cultura de atendimento, a cultura de trabalho, a mesma coisa em Brasília, a mesma coisa no próprio Rio, São Paulo, Sul. Então, quando a gente joga isso para a América Latina, esse fator é um fator importante. E a outra coisa é o aprendizado que vem em se internacionalizar, Dino, porque quando você tem uma operação em um único país, de alguma maneira você fecha o seu ambiente de referência para aquele entendimento. É como se o seu mundo todo se representasse naquela visão daquele país. Quando você se abre para outros países, você desafia a sua visão, desafia seu modelo de gestão, e aí você precisa quebrar essas caixinhas. E é tão gostoso quando você quebra essas caixinhas e elas vão se multiplicando em muitas outras caixinhas e elas vão se somando. Então, o processo de internacionalização ele foi muito, muito poderoso para a empresa também.
nesse aspecto, e continua sendo. É um aprendizado diário. Eu concordo com você, eu tive a experiência de trabalhar nos Estados Unidos um período, né, e a gente consegue com essa experiência, claro, estando disposto, né, mas a gente consegue aproveitar o que tem de melhor de cada cultura, né, e nessa quebra de caixinhas, né, você traz o que tem de bom daqui, traz o que tem de bom de lá, soma as duas coisas e constrói uma coisa ainda melhor. Né? É isso, e você sabe que eu tenho, isso é muito papo de gestão, né, mas eu tenho muito essa visão de que as empresas, elas são um organismo social. Concordo. É como um tecido social. Quando esse tecido tem uma trama forte, a cultura é forte, você consegue realizar muitas coisas. Quando esse tecido está meio fraco, né, já meio esmaecido, você vê que passam coisas e esse tecido não captura, não segura. Então, e é bem isso que você fala, você pode viver em vários países, você pode trabalhar em vários modelos, mas a partir do momento que você não consegue construir essa trama cultural, essa predisposição a abrir as caixinhas, olhar, desconstruir, construir encaixes num modelo diferente, que abracem uma realidade diferente, então esse processo de transformação é muito rico, porque nós fomos e somos continuamente desafiados a fazer isso, né? E eu acho que a cada ano que a gente vai fazendo isso, vai crescendo mais, a gente sente que esse tecido social vem cada vez mais ficando mais firme, mais forte, né? Com uma trama mais agarrada, e isso faz com que a gente vá melhorando. E é verdade, você usou essa expressão, né? Esse tecido, essa trama e a cultura, eu vejo isso também, e a gente que ajuda a construir esse ambiente, né? Selecionando as pessoas, incentivando, direcionando, né? É uma satisfação muito grande, né? Quando a gente vê isso construído. É sim. E Rafael, nessa linha, então, compartilha aqui um pouco com a gente como é que é essa experiência pessoal, né? De chegar a ser Country Manager da Nova Rede Brasil. Tenho certeza que muita gente que está aqui nos assistindo, né? Gostaria de um dia ser Country Manager de alguma empresa e com certeza pode se espelhar na tua história, nos teus passos. Bom, eu fico muito feliz. Eu nunca na vida tive a pretensão de ser um espelho para outras pessoas, né? Mas a vida, de alguma maneira, também foi me levando para isso. Né? Eu, desde que me formei, eu sou engenheiro de computação, me formei na PUC-Rio. Naquela época se formavam 10 engenheiros de computação por ano. Então, assim, Dino, isso foi antes da internet, né? Sim. Então, somos contemporâneos, né? Isso foi antes da internet. Então, era um mundo diferente e não tinha muita opção, porque nós éramos tudo. Nós éramos o programador, nós éramos a pessoa responsável por rede, nós éramos também o gestor da equipe, que era a equipe. Sim, é verdade. Então, você fazia tudo, né? Era um profissional, usando uma palavra bonita, moderna, hoje seria um profissional full stack. Né? Então, fazia de tudo. Então, muito jovem, eu já me deparei com as questões não só tecnológicas, mas com as questões de gestão. Sim. Porque tinha que conseguir atender um cliente, tinha que conseguir criar algum sistema, tinha que conseguir realizar as coisas com muito pouco recurso. Né? Então, eu acho que... Esse é um diferencial incrível que a gente vê hoje, né? A abundância de recursos que existe. Né? Pois é. Mas não quero te interromper. Mas você tem toda a razão. E esse é o elemento que eu te diria, essa é a parte fundamental da minha formação, como profissional e como ser humano. Né? Tinha tão pouco recurso, eu me lembro, quando eu estudava, não tinha internet, a gente dependia de xerox de livro, em algum lugar que aparecia, eu nem sabia se o livro era a última edição ou se não era a última edição. Não é? Ou tinha que conseguir encontrar um livro diferente para conseguir aprender alguma coisa. Então, tinha muita coisa que era tentativa e erro. E, de certa maneira, isso forjou o profissional que eu acabei me tornando, porque me ensinou resiliência, me ensinou a ter criatividade, me ensinou a ter ownership, porque eu precisava, só tinha eu. Mesmo que eu não quisesse fazer as coisas, eu era obrigado a fazer, porque não tinha outra opção. Se eu olhava para a esquerda, nada. Se eu olhava para a direita, nada. Né? Então, você tem que fazer acontecer. Então, o único caminho é para frente, né? É isso. Então, desde jovem profissional, precisava acertar, precisava fazer acontecer. Então, acabei naturalmente andando muito pelo caminho de gestão, enquanto andava pelo caminho de tecnologia. Né? Quando a internet surgiu, eu acho que eu surfei bem essa onda. Eu fui um executivo.com, fui um dos primeiros executivos.com do Brasil, toquei a operação do Ibazar aqui no Brasil, jovem, muito inexperiente, com uma responsabilidade assimétrica à minha experiência, né? Mas eu acho que acabei sendo bem sucedido.
com muito apoio de outros profissionais também, mas acabei sendo bem sucedido e aí naturalmente fui me dedicando cada vez mais às atividades de gestão. Descobri o mundo de cibersegurança há 20 e poucos anos atrás, né? E me apaixonei por esse mundo, pela dinâmica que ele tem, pela essa característica que a gente tem no nosso dia a dia, onde a gente nunca tem um dia igual ao outro, né? A base, o conhecimento está sempre presente, mas as situações, os contextos, as aplicações são sempre um mistério a ser resolvido naquele mesmo dia, senão naquela mesma hora. E essa dinâmica me fez criar uma certa paixão pelo mercado de cibersegurança, onde eu comecei a estudar mais e fui me desenvolvendo enquanto gestor. Mas te respondendo, como é que eu cheguei em Country Manager? Tudo isso é consequência daquele início, onde desenvolvi resiliência, curiosidade, né, ownership, porque ali eu acho que se amalgamaram as coisas que é o que eu trago até hoje para a minha liderança. Né? As reuniões de liderança com o time são essas palavras que aparecem o tempo inteiro. São as mesmas palavras. Né? Então, eu acho que se fosse dar conselho para alguém, como você falou nesse sentido, seria isso. Tenta desenvolver a sua resiliência, sua curiosidade. Curiosidade é fundamental para a vida. Né? E tenta criar esse senso também de ownership. Você precisa fazer com que as pessoas entendam isso através do seu próprio exemplo. Perfeito. Né? Então, isso eu acho que motiva as pessoas a trabalharem com a gente. Legal. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai aproveitar muito, né? Resiliência, curiosidade e ownership, né? 3 dicas aqui preciosas do Rafael para você que está no meio da carreira ou começando a carreira para chegar numa posição como essa. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente. E seguindo para nosso tema da conversa, né? Nessa especialidade de segurança da informação, e você falou aqui, né, que é sempre algo novo, né, porque a criatividade dos atacantes sempre nos surpreende, né, e agora com inteligência artificial acredito que vai a um patamar adiante, né. Vamos começar com uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica, né, mas para aquecer nossa conversa, né. O maior risco nas empresas está dentro ou está fora hoje em dia, na tua opinião? Olha, Dino, eu te diria que é um pouco o risco está em todos os lugares. Né? Se é maior ou se é menor, depende um pouco do que é a análise de risco da empresa. Né? Agora, o que a gente vê? Dentro das empresas é um pouco pesadelo e um pouco mítica. Por quê? Porque quando você conversa com os empresários, com o C-Level, eles têm muita dificuldade de reconhecer que dentro das empresas também existem riscos, que existem os insiders e tudo. Agora, fora o risco de um insider malicioso, existe o risco, que é um risco que eu falo muito sempre, que é o risco dentro das empresas do bystander, né? Todo mundo sabe que aquilo acontece daquela maneira, todo mundo sabe que aquilo que acontece dessa maneira não deveria ser dessa maneira. Ou uma vulnerabilidade está presente, não é vista. É uma vulnerabilidade que está presente, é uma coisa do fulano, saiu, vou cair no nosso mundo de identidade, fulano entrou no projeto, ganhou uma credencial que dá a ele um poder temporário, mas que nunca vai ser revogado, e todo mundo sabe que nunca vai ser revogado, porque essa é a prática, né, tácita da empresa, ou um certo exercício com muita folga de permissionamentos, né? Então, não é porque fulano tem um cargo que ele tem permissões super elevadas, às vezes desproporcionais ao conhecimento dele. Desculpa te interromper, mas você está falando e eu estou me lembrando dos incidentes do Pix, né, que aconteceram recentemente. Me parece que você está descrevendo esses incidentes. Né? É isso, quando você para ver, então esses são riscos internos, todos esses são riscos internos, não é? E que tem um espelho externo. Por quê? Se você tem problemas internos, eles acabam de alguma maneira se espelhando no mundo. São credenciais vazadas que ainda são válidas, que nunca foram necessariamente apagadas, resetadas, ou nem sequer foram monitoradas para saber que estão vazadas ou não. Né? São, enfim, riscos que acabam se espelhando de uma maneira ou outra. Agora, na tua pergunta, tem uma palavra que me chama muita atenção, que é o maior. Né? Como se a gente fosse capaz de atribuir
Aonde está o maior risco? Isso é uma coisa que a gente esquece por muitas vezes, que sim, a gente, a certa medida, consegue atribuir peso aos riscos, né? Eu digo a É certa uma medida, disciplina bem conhecida dentro da segurança da pois informação. é, e muito esquecida também, não é? Porque a gente fala sempre isso, não, vamos entender quais são os processos chaves da empresa, quais são as joias da coroa, qual o impacto se algo acontece. Então, isso aí deveria nortear os investimentos da empresa, não é? E deveria, a certa medida também, nortear a forma como a empresa se comporta dentro dela. Então, se um risco, uma credencial que tem grande poder dentro da empresa, ela é vazada, isso é um risco alto e deveria ter um comportamento e um investimento à mesma medida. Né? Então tem que ter um processo bem estabelecido para isso. Então essa coisa do maior risco, ele é importante sempre ser discutido, porque muitas vezes a gente vê falando sobre riscos para todos os lados, mas esquece que a gente precisa também categorizar isso, porque sem categorizar é como se fossem riscos planos, né? E eles não são, tem uma certa topografia nesse desenho, e essa topografia precisa ser respeitada dentro da empresa. Você vai me permitir fazer um comentário, né? Eu sou entrevistador, mas só queria agregar, concordando no que você trouxe. Isso me lembra uma reunião que eu tive muitos anos, mais de uma década atrás, com um gestor, né, de uma empresa, em que a gente estávamos nessa conversa. E aí ele virou para mim e perguntou: o que é risco para você? Aí eu tinha a minha experiência de consultiva na época em análise de risco. Eu respondi categoricamente o que a disciplina ensina, né? Olha, nós calculamos risco, né, igual a probabilidade de ocorrência do evento vezes o potencial impacto desse evento, e comparamos, né, nessa categoria. Então, você falando me lembrou desse debate, né, de que a gente que trabalha com esse conceito de risco e consegue dizer se o risco é maior ou menor, existem metodologias para isso, né, que apoiam a segurança da informação a chegar para um gestor, a chegar para um conselho de administração e mostrar onde se deve investir o dinheiro, porque é ali que está o maior risco. Né? E mostrar, inclusive, o poder da mitigação do risco. Não é? Porque isso é uma coisa que, por muitas das vezes, nessas conversas, isso acaba deixando de ser suficientemente bem caracterizado, porque existe um risco, mas à medida que você cria certos controles de segurança, implementa tecnologias que dão vida a esse controle, processos que regulam isso, esse risco ele é mitigado. Talvez ele não seja anulado, mas ele tem uma redução muito grande. E esse saving, essa economia de risco que você faz, essa é a economia que materializada, que multiplicada por essa probabilidade de acontecimento, é dinheiro. Exatamente. É dinheiro. São reais no bolso ou reais fora do bolso na empresa. Né? Então, existe muita ciência por trás disso, que muitas das vezes a gente acaba passando muito rápido, muito batido, né? Mas é importante também caracterizar. E nessa mesma linha, acrescentando ao que você falou, eu vi nos recentes anos, com a implantação da LGPD, as empresas passaram a entender um pouco melhor essa questão de risco aí na aplicação direta na questão da privacidade, né? Porque esse investimento que você falou, que vai mitigar o risco, que eventualmente não vai evitar que ele aconteça, mas quando ele acontecer, também o impacto vai ser menor, porque a empresa vai estar preparada para responder adequadamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. A LGPD é um capítulo que foi bom para o Brasil em muitos aspectos, né? Ele regulou muitos aspectos. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Eu acho que hoje a comunidade toda de cibersegurança e privacidade de alguma maneira concorda com isso. No entanto, eu acho que foi um marco regulatório muito importante. Concordo. Né? Que abre espaço para uma discussão, abre espaço para uma evolução que é muito importante. Também é difícil criar a partir do nada. É melhor você criar a partir de quando você tem um marco regulatório que já te dá uma base para você ir amadurecendo a discussão. E nivela o campo de jogo para todo mundo também, né? Isso é importante. E seguindo, né, nessa linha que você já mencionou aqui, deu alguns exemplos, né? Teve algum momento ou um período em que você percebeu que a segurança estava saindo daquele modelo clássico, né, do perímetro de segurança, que a gente comentou aqui, baseado no muro, no castelo, né, da fortaleza, e estava indo para um modelo mais fluido, como é o modelo que a gente vê hoje, em que a identidade
hoje é tratada como perímetro definitivo em alguns casos, né? Sendo o Rafael, não importa se ele está em cima do muro, dentro do muro ou fora do muro, né? É o Rafael, ele tem os direitos dele, ele precisa acessar. Em que momento você acha que na tua visão, né, aconteceu essa transição ainda está acontecendo? Qual é a tua visão a respeito? Eu acho que ela ainda está acontecendo, né? Talvez num ritmo não tão frenético quanto aconteceu alguns anos atrás. Teve um evento, sem dúvida, que foi um evento que acelerou muito isso, que foi a pandemia, porque eu acho que, como você bem fala, o paradigma de segurança era um paradigma de perímetro, né? Então, eu vou defender os muros do meu castelo, e por anos a gente usou isso, né, Dino? Sim. Não tinha PowerPoint feito que não tivesse um castelo para contar a história, a empresa tinha um canal com a internet e era aquilo. É isso. Então, você tinha, né, de certa maneira, era mais simples nesse aspecto, né? Só que o mundo mudou. À medida que ele veio se digitalizando, algumas coisas aconteceram. Quando o movimento de cloud surgiu, ele deu uma boa acelerada nisso, porque a cloud descentralizou muito. A empresa se abriu, começou a ter mais opções fora do chamado perímetro. A própria cloud já não representava mais o perímetro, mas poderia ser um perímetro 2. Né? Porque, de certo modo, o pessoal começava a mandar. Então, o perímetro, dá para enrolar um tem pouquinho. o perímetro que está na minha casa e está o perímetro que está na casa fora, né? ali dos outros, que é aquela nuvem que eu contratei. Só que aí apareceram SaaS, junto com o movimento de nuvem. Não era mais só servidores na nuvem, tem aplicações na nuvem, onde o teu controle reduz bastante. Se você mantivesse ainda a estratégia de defesa perimetral. E foi mais ou menos aí que o TI perdeu o controle, né? Perdeu o Shadow IT, né? Aquela coisa toda, quando entrou o SaaS. Só que isso foi muito acelerado pela pandemia, porque até então eu acho que você tinha alguns mundos, você tinha, tá bom, as aplicações então podem até estar fora de casa, mas as pessoas acessam as aplicações fora de casa, de dentro do meu perímetro. Aí quando veio com a pandemia e foi todo mundo para casa, as empresas se viram com essa coisa de trabalho remoto. O muro caiu, né? E aí caiu tudo, né? Não foi só um muro, aí a casa caiu, né? Para todos nós na pandemia, em vários sentidos, a casa caiu. Né? Graças a Deus ela foi refeita e estamos todos aqui. Eu não sei se eu estou 100%, mas a gente tenta. Não sinto mais cheiro, enxergo mal, então eu acho que aí deu uma segunda acelerada nesse movimento de nuvem. Sim. E que foi um paradigma muito grande para a segurança. Né? E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa frase se consolidou como a segurança é o novo perímetro, a identidade é o novo perímetro, perdão. Porque, sem dúvida, ficou muito claro que não importava onde a pessoa estivesse trabalhando, ela precisava ter acesso aos sistemas dela de trabalho, né? Para que ela pudesse ser produtiva, para que a empresa fosse produtiva e por aí vai. Então, acho que isso sim deu uma bela acelerada. Continua hoje, porque ainda a gente vê a expansão de nuvem, ainda vemos a expansão do trabalho remoto, tem novas tecnologias que vão chegando, inteligência artificial, como você citou, que coloca desafios novos também, né? Mas, sem dúvida, isso trouxe bem à tona essa percepção de que identidade voltou a ser um elemento central em segurança, né? Porque no passado já teve uma época que foi, né? No início da segurança perimetral, identidade era uma disciplina muito clássica, não é? E muito presente dentro das empresas. Depois os hypes tecnológicos às vezes vão mudando, né? Mas eu acho que o movimento de nuvem, o movimento de trabalho remoto, ele trouxe de volta com força total a necessidade de uma centralização na gestão de identidade, na compreensão de segurança de identidades, de um modo geral. Né? E eu concordo com você, minha visão é bem, bem parecida mesmo. As experiências são similares também. E se você fosse olhar hoje, né, a situação que você tem observado, vou falar mercado brasileiro, né, que é a nossa realidade mais próxima, embora a Nova Rede seja uma multinacional, né? Como é que você diria que está a sensação de segurança na gestão das empresas? Como é que está isso nos gestores, nos conselhos? Existe uma real sensação dos riscos e da segurança? Ou você acredita que tem uma falsa percepção de risco e de segurança ainda hoje? Olha, eu acho que tem, no Brasil, na minha experiência,
né? Como eu posso falar, né? Porque é difícil, a gente não tem, talvez, pesquisas tão confiáveis ou tão abrangentes que a gente possa trazer para uma mesa e ter uma discussão Essa é uma ampla, oportunidade de melhoria em enorme geral no na nossa mercado, cultura enorme. aqui, no nosso mercado, né? Então a gente acaba dependendo muito isso, de conversas entre gestores que podem trocar ideias, experiências e da nossa experiência pessoal. Então eu tenho uma experiência que é o que vem do exercício do meu trabalho com os clientes da Nova Rede. Eu vejo assim, tem uma camada de clientes que são talvez os top 50 do Brasil, que eles têm um nível de maturidade e percepção e gestão de risco realmente muito avançado em nível mundial e em muitos aspectos até dando aula para o mundo, muito avançados. Agora, quando você sai desse universo, e aí tem uma certa maçaroca de informação, né? Tem alguns que, porque um profissional é muito bom e está sentado naquela cadeira, ele consegue dar para a organização uma percepção de risco bastante real. Mas no dia que ele sai, não necessariamente tem processos, Entendi. equipe, um time que possa dar uma continuidade para aquilo. Eu vejo os conselhos, como você coloca, cada vez mais se interessando pelo assunto, mas é se interessando, não é necessariamente assumindo uma responsabilidade ainda, não é? Então, essa questão da responsabilização sobre cibersegurança, eu acho que ainda é um tema que precisa evoluir no Brasil, né? A gente fala sobre a responsabilização do CISO, potencialmente, mas a responsabilização do CISO ela é uma gota no oceano, né? É como você dizer que uma fraude financeira que passa por um comitê financeiro, passa por 2, 3 auditorias internas, mais uma auditoria externa, mais um CFO, mais um CEO, é culpa do cara do contas a pagar, né? Então, Verdade. eu acho que aí a cadeia de responsabilidades precisa ser talvez melhor alinhada. Não vale a pena botar toda a culpa no CISO, né? Até porque, né, Rafael, desculpe, tirando as grandes organizações, grandes empresas, o CISO normalmente não é um executivo, né? Não é um C-level, né? Normalmente ele não tem uma cadeira com esse tipo de voz e esse tipo de poder de enfrentamento, de chegar numa reunião de conselho e enfrentar uma decisão de conselho falando, eu não assino, né? Por esse motivo, como um debate justo e franco, mas ele não Exato. tem. Muitas vezes ele nem sequer é convidado para essa reunião. As decisões são tomadas e ele segue o jogo, né? Mas segue com responsabilidade. Então eu acho que precisa evoluir um pouco mais nesse caminho, ainda tem uma estrada a percorrer nesse caminho. Eu vejo um ecossistema cada vez mais empenhado em fazer isso acontecer, né? As consultorias, os fabricantes de tecnologia, como vocês, cada vez mais empenhados, fazendo voicing em conselho, produzindo conteúdo, fazendo o trabalho educacional que é tão necessário para a gente conseguir conscientizar essa população e essa camada executiva. E acho também, Dino, que é um pouco o seu trabalho e o meu trabalho, porque nós, como os executivos também, que já temos uma estrada, a gente precisa fazer a tradução disso aí. É verdade. O mundo de cibersegurança não é um mundo de tecnologia, é um mundo deep tech, né? É uma tecnologia muito profunda. É difícil, né? Você talvez passe anos e seu pai e sua mãe nunca vai saber com que você trabalha verdadeiramente, não é? É verdade. Então, nós executivos que estamos sentados numa cadeira, que vivemos a mesma problemática que os executivos dos clientes, a gente tem um pouco essa atribuição de ajudar a fazer a tradução entre esses dois mundos, que são mundos realmente muito diferentes, né? Os engenheiros, eles têm muito talento, né? Assim como os executivos também têm muito talento, mas não necessariamente eles falam o mesmo idioma. Concordo Então, com isso aí é você. importante aproximar. E a linguagem do risco que a gente trouxe aqui para a mesa é uma linguagem que é importante para isso. Na minha opinião, é a linguagem certa a ser adotada, sabe? Porque o que você descreve, né, me lembra muito o desafio da comunicação, né? A gente, grande parte dos profissionais de tecnologia são engenheiros, né? Ou têm essa formação e não necessariamente aprenderam a fazer essa comunicação. E eu vejo o papel da gente estar aqui, inclusive, conversando hoje sobre isso, tem esse objetivo. Te agradeço por ter citado, né? Porque o esforço que a gente está aqui, né, é para trazer esse debate, né? Porque integrar a gestão de risco dentro do trabalho
executivo e de conselho é nosso papel. É mostrar que o risco de segurança da informação é apenas mais um risco a ser gerenciado dentro do risco de crédito, dentro do risco ambiental, né? De todos os demais riscos que a organização já gerencia, né? E tirando as grandes corporações, como você falou, que têm disciplinas de gestão de risco, que eventualmente dão aula até internacionalmente, trazer esse debate para as empresas médias, né, para as empresas brasileiras, é muito importante. E aí, mais uma vez, te agradeço por estar aqui conversando isso, porque é esse tipo de conversa que vai fazer os executivos verem segurança da informação não como essa disciplina hermética, né, que às vezes é incompreensível para quem está fora, mas quando a gente conversar, tanto o profissional de segurança quanto o gestor, a linguagem do risco, eu acredito que a comunicação flui muito mais facilmente. É mais fácil de entender, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil de entender e é um idioma mais universal, eu diria, no mundo dos negócios, numa mesa de negócios, porque é mais fácil para que o executivo possa entender. E, eventualmente, o apetite de risco de uma empresa é diferente do apetite de risco de outra. Sem dúvida. Aquele mesmo risco apresentado numa mesa de decisão, algum executivo vai dizer, eu topo esse risco, desde que ele consiga entendê-lo, né? É isso. Ele vai falar, eu topo, ou não, eu não topo de jeito nenhum, vamos fortificar o castelo inteiro, né? É verdade. Que é a sensação que tem, mas essa é uma discussão super importante. É verdade. Que as empresas precisam passar, porque segurança pavimenta o caminho da inovação das empresas. E essa é uma realidade, porque todo mundo fala, como é que cresce? Cresce por inovação. Só que se você inovar e se frustrar o tempo inteiro, você vai desistir de crescer. Né? Como é que você pavimenta um caminho seguro para a inovação? Fora os frameworks de inovação, você precisa ter segurança. Você precisa ter um caminho que te crie uma possibilidade de segurança para você poder fazer rollout de aplicações, para você poder fazer rollout de novos projetos, com a tranquilidade que você não vai ficar o tempo inteiro voltando 2 passinhos para trás, tendo problema. Então, isso tem que entrar na agenda e com esse tipo de conversa, com esse tipo de enfoque. Eu vou trazer um tema que até a gente não tinha conversado sobre falar, mas você mencionou muito bem a questão descreveu praticamente esses eventos do ataque às contas reserva do Banco Central, transferidos via Pix, né? E ali a gente teve, segundo o que consta no inquérito da Polícia Civil de São Paulo, uma vulnerabilidade relacionada à gestão de acessos e identidades, né? Eu queria, então, só que, se você puder contribuir para a nossa audiência, né? Como é que você viu mudanças na segurança de fornecedores depois desse evento de invasão nas contas reserva do Banco Central? Algo que você observou, alguma mudança, ou até algum conselho que você queira deixar para empresas na gestão da segurança de fornecedores? Isso é um excelente ponto, Dino, e eu acho que quando a gente fala, e essa de certo modo também é uma fronteira um pouco nova para a segurança, não é? Porque a gente, e talvez tenha um pouco desse defeito, né? A gente gosta de olhar para o que está mais próximo, né? Antes era o castelo, aí depois a gente vai para identidades e a gente começa a perceber que existem terceiros nessa história se relacionando conosco através de sistemas de identidades que a gente também confere para eles, acessos, né? E aí começa a entrar a pergunta o tempo inteiro, esse acesso que eu estou concedendo para ele deveria ser um acesso provisório, ele deveria realmente ter esse nível de permissionamento inteiro, não deveria ter, quando desconecta esse terceiro, não deveria eu matar esse acesso para poder manter a minha superfície de risco mais acertadinha ou possível. Então eu acho que essa disciplina de gestão de risco de terceiros, ela veio andando. Eu acho que primeiro com o pessoal de seguradora, né? As seguradoras, quando começaram a falar de seguro cyber, acho que tiveram uma contribuição muito positiva em tentar quantificar o risco e traziam para a mesa essa questão da gestão do risco de terceiros, que era importante você gerir o risco para além dos seus muros, né? Também com seus convidados e tudo mais. Mas não necessariamente com que profundidade que você tratava a questão, porque aí você vê a questão que é essa questão que aconteceu nesse evento, mas acontece em vários outros eventos, né? São credenciais com poder demais, são credenciais que já não deveriam existir e continuam existindo, então falta processo, aí falta verificação, falta automação, né? Faltam várias coisas, né? Nesse caminho.
O que eu penso é que isso é uma... Eu não te diria que é uma tendência, porque já é uma realidade, né? Mas eu diria que é uma realidade muito presente, que deveria merecer muita atenção. Porque o que a gente vê é isso. Muitos dos ataques que acontecem hoje, não vou separar um pouco esse caso, trazer para ataques mais genéricos, eles acontecem com acessos válidos. Sim. Com acessos válidos, né? Então, quando você faz depois a análise toda do ataque, e aí você vai investigando, você vai vendo, olha, era um acesso válido, o acesso não era inválido, não houve um problema de acesso, houve um problema de uma identidade sendo mal usada. E depois, é claro, tem movimentação lateral, aí tem todas as camadas de segurança para você tentar olhar, conter e perceber que um ataque aconteceu. Mas o início de tudo, por muitas das vezes, começa com uma credencial. É verdade. Começa com uma identidade que foi roubada, começa com roubada, passada, sei lá qual termo que a gente quer usar, não é? Esquecida, enfim, perdida, né? Mas começa com, muitas vezes, os ataques bem-sucedidos, é isso, são usuários válidos. E quando a gente vê o Data Breach Investigation Report, né, da Verizon, se eu não me engano, no último é mais de 80%, né, dos eventos reais, né, porque eles são só eventos reais, envolveram credencial. É isso. E eventos notificados. Isso. Eventos notificados. Reais, pode ser que seja maior esse número, né? Eu concordo com você. Eu acho que essa é a fronteira do combate que a gente está hoje. E aí, como é que você vê, né, dentro da estratégia de segurança, quando entra essa questão de mudar um pouco o pensamento, né, de mudar do modelo de fortaleza, muro e castelo, para o modelo identidade, né, que se fala em Zero Trust, uma série de conceitos. Como é que você vê que o profissional de segurança de informação ou a gestão da segurança da informação da empresa deve focar suas prioridades ou que mudança de modelo mental tem que ter na experiência que você vê com os clientes da nova rede? É um desafio amplo, né, Dino? Esse é sempre um desafio muito amplo, né? Eu acho que já teve um momento em que a gente achava que o MFA era uma bala de prata, né? E a gente fala, puxa, com o MFA está protegido. Mas nunca... A maior lição de cibersegurança é que não existe bala de prata. Né? Ou se ela existe... Tem que ter na parede e gravar. Né? Ou se ela existe, ela dura 2 segundos. Ela teve um tiro só na vida e nunca mais teve o segundo tiro. Né? Então, e sem dúvida, modelos como Zero Trust ganhando muita popularidade. Hoje seria difícil imaginar uma empresa que não estivesse indo para esse caminho de um modelo Zero Trust. Agora, existem fundamentos para que isso funcione. Né? Sem dúvida, ainda ter uma boa gestão de acessos, segura, com múltiplo fator de autenticação é importante. Sem dúvida, você ter um programa de identidades muito bem estabelecido é muito importante, porque senão no final do dia você faz um empilhamento de tecnologias, mas você não tem uma automação e um processo que conecte isso tudo. Né? Então, você precisa ter bons órgãos funcionando para um corpo funcionar bem, eu diria. Né? Então, isso é uma questão que a gente sempre trabalha com os clientes. A gente tem uma questão na nova rede, a gente fala muito sobre fazer venda responsável, não é? Porque em cibersegurança, por muito tempo, a gente fazia venda pelo terror. Né? Sim. Tinha essa técnica, assim, que é uma técnica que nunca colou muito com o meu ethos. Também não gostava muito do medo, né? Nunca colou muito com o meu ethos, né? A gente vem de uma escola mais consultiva, então parece até uma bobagem essa coisa de botar o terror em alguém quando você tem uma escola consultiva. Né? Então tinha essa questão de você fazer uma venda colocando, olha, tantos ataques, o próximo pode ser você, coloque isso aí, coloque isso aí, coloque isso aí, como se uma tecnologia resolvesse tudo. Que, se você me permite, talvez até tenha tido o seu momento, num momento que estava se evangelizando também o mercado a respeito de que aquilo existia, porque muita gente não sabia nem que os ataques existiam, né? Olha, o terror existe, eu não estou negando ele, né? Sim. Eu acho que todo mundo que sofreu, ouviu, ou fez uma resposta a incidente de um caso de ransomware, por exemplo, grave, né? Sabe, deixa cicatrizes, né? Sabe que o terror existe, né? Existe, né? Ele existe, mas eu acho que o nosso trabalho responsável é fazer a melhor recomendação para o cliente dada a realidade dele, né? Não adianta, às vezes, a gente botar uma árvore de Natal toda linda e maravilhosa quando, na verdade, o tronco é frágil. Então, aí precisa fazer boas recomendações. Então, eu acho que um bom programa de identidade,
ele segue sendo uma recomendação vital para a empresa, porque ele dá uma base para crescimento muito grande. Um bom programa de gestão de acessos também dá uma base muito grande. É claro que você pode ir sofisticando com camadas e mais camadas, e são necessárias elas, mas eu acho que se fosse começar, eu acho que um bom programa de acesso e identidade seria um ponto de partida que eu diria fundamental. Bem estabelecido te daria musculatura para crescer o teu programa de segurança com mais convicção. Legal. E aí, obrigado por comentar a venda responsável, né? Algo que é muito importante, né, no nosso mercado, porque eu acredito que é só assim que a gente constrói relações de longo prazo, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente que está nesse mundo há muito tempo, né? A gente sabe a importância de construir relações de confiança a longo prazo para o cliente e para a gente. É verdade. Não é? Então, o exercício da venda responsável, de você realmente saber o que está falando, fazer a recomendação adequada, ele não é confortável, por vezes ele é um pouco até mais trabalhoso, não é? Mas, por outro lado, ele é mais sustentável, né? Você vai ter um cliente mais bem educado sobre o que ele está usando, ele vai estar um pouco mais consciente sobre o que ele precisa fazer dentro da casa dele para que aquilo funcione, porque a gente tem um limite, a gente chega até a porta da casa do cliente. Claro. Aí ele abre a porta para a gente consegue cuidar de algumas coisas dentro da casa dele, mas de tudo não, ele tem sempre a responsabilidade dele. É verdade. E a gente tem tantos temas aqui que a gente poderia conversar, que eu até estou selecionando, né, para a gente ficar dentro do nosso tempo, né? E nessa linha do que você comentou agora, né, do programa de identidades, do programa de gestão de acessos, né? Você tem alguma dica que você poderia deixar também para aquela empresa que ainda não tem um programa, de quais são os sinais que o profissional de segurança ou até o gestor de TI, né, que sabemos que em algumas empresas acumula a função, né, no TI acumula a segurança da informação, mas que sinais mostrariam para esse gestor que a empresa está numa situação em que a gestão de identidade está crítica? Olha, a primeira coisa é olhar quantos usuários ainda existem de pessoas que foram desligadas da empresa. Boa. Sabe? Eu acho que se eu quiser fazer esse teste, primeiro, tá com dúvida, faz esse teste na tua empresa. Procura nos últimos 6 meses os profissionais que foram desligados e os quantos ainda têm. Passa a lista para o TI e pergunta quem ainda tem conta. Dá um ping na conta, manda um e-mail para ele, né? Quem sabe o e-mail nem volta como usuário não existente, né? Então, eu acho que esse é um aspecto, né? O outro aspecto, quantos têm muito mais permissão do que deveria ter? Eu acho que essa é uma questão, quando a gente fala muito de Zero Trust, desse tipo de coisa, né, e quando a gente fala de identidades, a gente precisa ter muito consciente que esse exercício da responsabilidade pela identidade, ele vem com uma palavra permissão. Né? Então, o que acaba acontecendo é isso. Então, são pessoas que participam de projetos e acabam herdando permissões que estão para lá da sua atribuição. Né? Às vezes o cara até mudou de área, só entrou num processo, sei lá, na área do marketing, mas ele continua com os direitos todos do marketing. Mas agora ele já está em logística, né? Então, isso acaba acontecendo. Eu diria, esses são os sinais. Se um gestor de TI quiser cavar para encontrar, eu acho que isso daria uns sinais para ele que são sinais de aconselhamento. Né? Existem os sinais mais graves, que são as invasões. Esse é o sinal mais óbvio, né? Esse é o pior de todos. Recebi uma invasão, é como um tapa na cara. Está ali, está claro, pode acontecer com mais vezes. Mas eu recomendaria que, se ele quiser comprovar e buscar, é isso. Né? Se ele for buscar lá as identidades órfãs que estão lá dentro. Legal. E olhando agora o outro lado, né? A empresa que está implantando ou que está pensando em implantar, quando você aconselha, né, da grande experiência que você traz para esses clientes, um cliente que esteja pensando, estou pensando se eu deveria investir num sistema de gestão de identidades, quais são os principais benefícios que você entende? Claro que existem segmentos diferentes de outros, né, mas existem benefícios que se propagam para todos, mas quais seriam os principais benefícios que você fala para um CEO ou para um CISO, né, que esteja pensando em evoluir para ter um sistema de gestão de identidades robusto? Eu acho que aí tem duas coisas, não tem benefícios e estratégias. Perfeito. Sabe?
Eu penso assim, os benefícios, às vezes, eles são até mais óbvios para quem está entrando, porque, de certa maneira, o benefício final é um processo mais seguro para a empresa, né? Então, que ele vai se representar numa superfície de risco mais controlada, ele vai se representar numa possibilidade de vazamento de identidades menor, ou ainda que haja isso, que a superfície de risco esteja tão bem controlada que esse vazamento impacta menos ou tem menos probabilidade de causar um dano para a empresa. Então, os benefícios eu acho que os clientes conseguem entender até intuitivamente mais fácil. Onde eu vejo que muitas das vezes eles se perdem é na estratégia de implementação. A gente sabe que não é só segurança, qualquer tecnologia, quando você implementa numa empresa, é uma mudança. Sim. Né? E mudança é tipo um palavrão. Né? Às vezes você fala um monte de palavrão, mas quando você fala mudança dentro de uma empresa, sai todo mundo correndo para o lado, finge que não é com ele, esse negócio todo. Então, implementação de tecnologia é mudança. Então, a estratégia, as implementações que eu vejo muito bem sucedidas, foram as que criaram uma estratégia de encarar essa mudança de modo positivo. Porque é óbvio que ela vem com certas restrições. Fantástico esse enfoque. O usuário que tinha permissão para tudo, ele vai passar a ter permissão só porque ele precisa. Ele pode até reclamar, mas eu queria ter para tudo. Depois de usar um mês. Se você precisar de alguma coisa que não está aí você discute. Não tem problema, você discute, vê se dá para ter essa permissão. Também é tratada, se faz sentido, se não faz sentido, mas antes de reclamar, primeiro usa isso aí, porque a gente fez um estudo, né? E indica que você só usa isso mesmo, né? Das 1000 funções do Word, você só usa 3. Não é isso, né? Então, mas as pessoas não querem essa mudança. Então, eu vejo os clientes que fizeram esse processo bem, eles criaram uma maneira positiva, de comunicar. 2, eles fizeram um bom trabalho anterior à simples implementação da tecnologia. Então, eles fizeram um trabalho bem feito para entender quem pode acessar o quê, de que maneira, não é? E eles também fizeram estratégias que causam uma certa conveniência ao usuário, porque o usuário adora conveniência. Claro. Né? Então, por exemplo, bota um single sign-on logo de cara. Botou um single sign-on, já trouxe o jogo para o teu campo. Né? Porque ele já falou, já não 5, 6 senhas passou a ter uma só. Passou a ter uma só, é conveniente. Peraí, esses caras não são tão ruins, não são tão chatos, não são tão implicantes, né? Essa mudança talvez não seja uma coisa tão danosa. Então, você precisa trabalhar um pouco na estratégia de chegada. Né? Single sign-on, eu acho que é uma coisa que ajuda a conquistar corações dentro da organização. É verdade. Né? Porque depois vão vir restrições, mas muitas vezes são restrições que não deveriam ter reclamação, porque é isso, né? Não usa nunca. Né, tem um mato alto que você corta. E, por fim, vão ter realmente situações mais desafiadoras, que essas são as que você quer enfrentar. Claro. Que são realmente abusos de identidade, que são realmente usos inadequados, e você quer enfrentar. Que é onde está o risco mais alto. E esse no fim do dia, é o que paga o projeto. Né? É verdade. Muito legal, eu vou guardar essa recomendação aqui da gestão de mudanças, né? Muito importante a forma como você descreveu, acho que é uma estratégia muito válida para quem está nos ouvindo aqui, né? Você organiza essa gestão de mudanças e ainda traz as coisas positivas de benefícios, de usabilidade, né? Primeiro, para depois trazer eventualmente uma eventual restrição que possa ter uma resistência maior quanto à mudança. Fantástica estratégia, muito legal. Você sabe que em segurança a gente fala muito da história da política de consequências, né? E não só em segurança, acho que na empresa de um modo geral. É claro que a pessoa não pode se comportar do jeito que passar pela cabeça dela se tiver uma consequência grave, esse comportamento. Claro. Né? Então, em segurança a gente fala muito sobre isso. E por muito tempo nós fomos os campeões da política de consequências. Né? A gente queria aplicar a consequência. Né? Porque queria aplicar a consequência. E nem sempre... Veja, tem momentos que se precisa aplicar a consequência. Claro. Porque existem limites que mas não podem ser é cruzados. O fim em si, mas né? ela não é o fim. Né? Então, eu acho que segurança também veio aprendendo a lidar um pouco melhor com isso. Né? Sim. Com esse mundo cinzento que são as organizações. Né? Ela não tem nenhuma cor nem outra. É um matiz de cores que está ali dentro das organizações. Então, você precisa lidar um pouco melhor com a política de consequências, aplicar quando tem que ser aplicado, porque tudo na vida tem limites, né? Mas também aprender a ter uma postura mais positiva em relação à segurança, para transmitir isso para a organização. É verdade.
E eu concordo com você, também passei por esse período, né? E eu sempre procurei, na medida em que a gente foi trabalhando o conceito de risco, né? Substituir o não pela explicação de qual é o risco, né? Porque alguns exemplos aqui, trazendo coisas bem prosaicas, né? Quando tínhamos a consultoria, o profissional de segurança reclamando que o diretor não queria seguir a política, né? O diretor ele pode assinar um contrato que tem um risco muito maior do que ele seguir ou não um determinado item da política. Você precisa tratar os desiguais de forma diferente, né? Isso. Então a gente sempre procura explicar a questão do risco, né? Mas havia muito, né, essa cultura do não, a cultura do não faça, se fizer, será essa a punição, né? Sim. E eu vejo que isso já os novos profissionais de segurança já têm uma visão um pouco melhor, né? E mesmo os velhos, viu, Dino? Mesmo os velhos. Eu acho que todo mundo veio se entendendo que não dá para ser assim, né? Eu acho que os velhos aprenderam primeiro, né? Os novos, eles já não estão vindo com esse vício, né? Mas os mais velhos aprenderam primeiro e que possivelmente ensinaram os mais jovens também, né? Eu acho que sim, sabe? E eu acho que isso foi uma mudança muito importante também para a segurança, sabe? Porque à medida que essa mudança aconteceu, o diálogo foi favorecido. Né? Porque você ter uma área de segurança que é o departamento do não pode, é simplesmente uma área que vai sendo esquecida. Ninguém quer conversar com quem fala não pode o tempo inteiro. Exato. É muito melhor conversar com alguém que fala, vamos conversar. E vamos tentar ver o que é o risco dessa história. Exato. Né? Comparado com alguma outra coisa, como você bem coloca, não é? Você atribuir um risco de segurança a um presidente de uma empresa que, se ele quiser, ele vai fazer coisas muito piores por fora do sistema e tudo. Não quer dizer que ele não deva ser regulado. Sim. Ou auditado, pelo menos, não é? Ou ter trilha de investigação, claro. Ou isso não quer dizer que não deva ter. Mas eu nem digo do ponto de vista de cometer um ato intencional, né? Do nível de responsabilidade, né? Então, a gente... E o departamento do não, esses aí foram todos fechados. Né? Foram substituídos. Você deve ter visto uns, eu vi outros. É isso, foram substituídos no mercado. E a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, mas eu queria ainda explorar algumas questões. Nós não falamos sobre times ofensivos e defensivos, não falamos sobre inteligência artificial ainda. Então são dois temas que eu gostaria de explorar aqui, a gente havendo tempo. Vocês, olhando essa primeira parte dos times ofensivos e defensivos, né? Vocês utilizam esse tipo de estratégia? Como é que você vê essa vinda mais recente, né, para nós que já temos alguns anos de estrada, da segurança ofensiva? Você entende isso como algo que precisa ser empregado? Dentro do SOC de vocês atuam dessa forma? Como é que você vê isso integrado aí com a ideia da gestão de segurança das identidades também? Tá bom, eu acho que segurança ofensiva é fundamental. A certa medida sempre existiu, né? Mas eu acho que um programa de segurança ofensiva intencional dentro das organizações ajuda muito no sentido de que você vai se testando continuamente. Hoje existem tecnologias que você vai medindo a tua superfície de risco continuamente, vai tendo mais alertas sobre isso e pode fazer verificações. Mas a criatividade ofensiva, ela nem sempre é 100% substituída pela máquina. Então, eu acho que sim, os programas de Red Team são programas importantes, a gente faz isso dentro de SOC, a gente faz isso fora de SOC. Hoje, a gente, na Nova Rede, faz mais de 200 testes de invasão por ano, dos mais complexos aos mais simples. A gente vê uma demanda e uma compreensão sobre isso muito importante. Embora seja muito importante, vale sempre ressaltar que ele também não é uma bala de prata. Sim. Né? E aí volta a história da bala de prata, porque a gente tem a tendência a buscar sempre alguma coisa para se agarrar, né? E falar, não, mas eu fiz um pen test aqui e esse pen test conseguiu entrar por esse caminho. Então, se eu fechar esse caminho, está tudo resolvido? Não está tudo resolvido. O trabalho de continuamente testar vai te apresentar novos caminhos de possibilidade de invasão. Seu ambiente é dinâmico. Se eu testei ele hoje, não quer dizer que é o mesmo ambiente amanhã que eu testei hoje, sobretudo se você usa cloud ou um conjunto de outras tecnologias que são dinâmicas, né? Exato. E que existe uma postura muito mais ativa
né? Então, eu acho que ele tem uma utilidade, ele é uma peça fundamental na estratégia de defesa. Pensar como atacante é muito importante, né? Os atacantes fazem muito uso, conectando com o mundo de identidade, eles fazem muito uso de identidades. Então, tem muita campanha que coopta identidades válidas para usar, usando mecanismos de oferta de abordagem direta a colaboradores, né? Com oferta financeira, coisas desse tipo. Tem muito ataque que acaba acontecendo fazendo testagem de identidades que estão aí soltas pela internet, né? Então você vai testando até descobrir uma que seja eventualmente válida, né? Até tenta transpassar sistemas de MFA usando técnicas de fadiga de MFA e por aí vai. Então existe toda uma tecnologia ofensiva Sim. que usa essa mesma estratégia que a gente usa para defesa também. E em defesa, quando a gente fala do Blue Team, ele é muito importante e essa conexão entre os dois é muito importante, porque um, a certa medida, ensina o outro, né? Então a gente também tem que quebrar um pouco essa mítica de falar, não, mas eu contratei um teste de intrusão e ele foi bem sucedido e é um problemaço para a empresa. Veja, você está testando a sua segurança. O problema é se você não aprender a partir dessa situação, se você só criticar e despedir alguém, né? Então, de novo, o departamento do não. Esse tem dias contados, né? Então, se você usa o mecanismo de modo saudável, esses times eles se complementam bem. Agora, identidade no Blue Team ele é fundamental, porque se as identidades são a porta de acesso, elas têm que estar muito bem monitoradas, né? Eu digo, quando a gente entra numa crise, um exemplo desse tipo de coisa, quando a gente entra numa crise, toca o telefone, né, normalmente, sexta-noite, no momento que você está com a tua família, né, ou sábado de manhã, você está lá no clube, vendo as crianças, né, nunca acontece assim, nunca, né? Nunca na terça, né? Nunca um programa de segunda-noite, né? É um programa sempre de sexta-noite, mas aí quando acontece, toca o telefone, é um cliente ou um conhecido que tem um problema, está enfrentando um incidente grave de segurança e quer uma pessoa conhecida para poder apoiar, ajudar, que é uma empresa com reputação para ajudar. Uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar para a identidade. Sim. É olhar para a identidade e olhar para a capacidade de proteção de identidade, para a gente poder, a partir daí, começar a fazer uma análise de defesa mais ampla, se é um cliente que a gente não conhece. Então, camada 1 de entrada é sempre via identidade, porque é a porta de entrada, porque é a porta que pode ter outras vulnerabilidades e é porque é onde também vai ajudar a gente a entender o que o atacante está querendo, o que ele está fazendo. É verdade. Então, essa conexão é uma conexão importante e volta para o nosso assunto do início, né? Que hoje segurança não é mais perimetral, é uma segurança onde tem um coração importante que é a identidade. E você falando, o Rafael me lembrou diversos eventos, né, que você passou e que eu passei nas nossas diferentes experiências profissionais, de como o IAM mitiga ou evita, né, alguns desses eventos que você mencionou. E eu me lembrei, vou citar um apenas, que ocorreu. A empresa teve o incidente, né, e chegou à conclusão que uma das medidas para mitigar impactos futuros possíveis era fazer todo mundo trocar a senha, né? É uma ação válida, né? As credenciais, havia a suspeita de comprometimento, né? Não havia comprovação, mas imagina uma empresa com milhares de funcionários, né? Como é que ela vai trocar a senha? E foi possível fazer isso com o nosso sistema de gestão de identidades. O portal de autosserviço, que foi preparado dentro de um programa de gestão de identidade que você falou anteriormente, estava lá disponível, as pessoas conseguiram entrar num portal de autosserviço, fazer a devida autenticação e fazer a troca de senha. Em uma semana, milhares de pessoas trocaram as senhas. Então, um sistema de IAM, né, ele resolve muitas coisas, mitiga diversos riscos. Sem dúvida. Né? E até alguns que, para mim, esse foi até a novidade, né? Suportar milhares de trocas de senha num período muito curto, de uma forma rápida e organizada. Né? E também matar um monte de credencial que não faz mais sentido para você poder fechar a tua superfície de risco rapidamente. Então essas automações, aliás, dizer, o portal de serviço
é ouro puro. Eu concordo. Na estratégia de implementação, junto com o Single Sign-On, te devia ter citado, né? Porque isso para o usuário é uma maravilha. Para o usuário é uma maravilha. Para a TI também, né? Também, porque para TI, trabalho operacional a gente não que pode deixa de contar isso fazer, para o né? usuário, mas para a TI é até melhor, né, do que para o usuário. Mas para o usuário é muito bom, ele gosta de ter autosserviço, ele quer se sentir autônomo, né? Ele quer se sentir tech cada save. vez mais, eu mesmo né? faço as coisas para mim, eu não preciso ligar para o cara da TI. Né? Né, Hoje tudo chamado. se faz num app, né? O portal de autosserviço passa a ser mais um app que Sem ele tem dúvida. disponível. Né? E esse é um belo caso que você traz, porque sem dúvida, né? Tem coisas que você precisou fazer depois nesse ataque, mas fazer uma medida como essa, inicial e rápida, já fecha muitas possibilidades, sem dúvida. E permite que se durma tranquilo, porque aquilo foi feito, né? A certeza de que novas credenciais não estarão comprometidas, né? Então foi uma experiência interessante. E lembrando, você ainda força que sejam senhas adequadas num processo como esse. Já com uma política né? Não é mais Louvre. Né? Não. Verdade. E dentro desses desafios novos, né, que a gente vem comentando aqui, temos a inteligência artificial, né? Eu até escrevi um artigo, uma das coisas que me tira um pouco o sono, que é a gestão das identidades dos agentes de inteligência artificial. Né? Sei que isso talvez esteja um pouco depois da curva, não é a preocupação imediata, né, dentro das organizações, mas grandes empresas brasileiras já estão utilizando agentes de inteligência artificial, né? Já estão criando chaves de API para lá e para cá para esses agentes funcionarem, né? Algumas usando a sua estrutura já de gestão de identidade de uma forma organizada, outras talvez nem tanto, né? Então, queria também ouvir de você, né, dentro da experiência que você está tendo no mercado, se você já está vendo impacto, né, nessa questão, tanto da IA impactando as identidades, quanto agentes de inteligência artificial, o que é que você está vendo nessa transformação que está em curso nesse momento, né, que é a adoção em massa da inteligência artificial? Eu aí vejo duas coisas, Dino, pensando aqui. Eu acho que tem uma que a gente fala sobre identidade de máquinas, vamos chamar assim, né, de agentes e tudo, são identidades de máquinas que podem ser comprometidas, que podem ser descontinuadas, que podem ficar órfãs, que podem ser usadas sim para ataque. Eu acho que essa é uma preocupação. E uma outra preocupação que vem muito comigo nesse movimento que a gente vê de criação de agentes, criação de sistemas, acesso às APIs, servidores MCP, esse tipo de coisa, é voltar para o assunto risco de terceiros. Porque aí também as empresas estão consumindo muita coisa que foi desenvolvida por terceiros, dando acesso a terceiros. Você viu, a própria OpenAI teve problema há pouco tempo com isso, né, com terceiros. Né? Então não é que era inválido, não é que, né, não é nada disso, era um acesso válido com o terceiro, ele tinha lá as chaves de API para usar, tinha os permissionamentos para tanto, mas, no entanto, foi feito um uso inadequado daquilo. Então, eu acho que inteligência artificial, fora o fato de máquinas, agentes sendo utilizados, que eu concordo com você, tenho essa preocupação também, não sei se tem solução para isso ainda, né? Ou se é uma coisa que a gente está entendendo. Estamos todos trabalhando para isso. Está entendendo cada vez mais, né? Porque parecem ter soluções iniciais, mas aí, à medida que vai desenvolvendo, você descobre que não, que o problema talvez seja um pouco mais profundo, ou tenha escopos que não foram pensados antes, mas eu acho que essa é uma frente de batalha, né? Mas o outro eu acho que reforça muito aquela mesma tese que a gente já estava falando antes, de gestão de risco de terceiros. Sim. Porque no final, o que você está vendo é muito código sendo utilizado, muito agente que está aparecendo, muito acesso feito por terceiros, e a tendência é que isso seja cada vez mais usado no core da empresa, né? Porque essa primeira camada de agente chatbot que tinha para fazer um atendimento e você, de certa maneira, dava um acesso a uma base de dados muito controlada, com informações muito controladas, respostas razoavelmente pré-moldadas, e a partir daquilo você ia aprendendo para fazer respostas mais naturais, mas hoje você quer que esse bot, que esse agente, ele tenha uma funcionalidade mais core no seu negócio. Ações, né? E aí ele sai de uma infraestrutura, né, mais perimetral da empresa e começa a entrar numa infraestrutura mais core, seja na nuvem, seja dentro do data center, seja onde for, mas ele começa a ter acesso a estas joias da coroa, né? E aí realmente tem que ter uma preocupação maior. Hoje tem um grupo de estudos já trabalhando em defesa de inteligência artificial, em como lidar com essas identidades que
são as identidades de máquina, e como lidar também com essa possibilidade de criar esses firewalls que consigam, de alguma maneira, funcionar como firewalls semânticos, né? Não mais como firewalls de controle simplesmente de entrada e saída, então também com algum controle semântico. E a gente vê isso evoluindo. Muitos clientes conversam sobre isso com a gente. A gente vê poucas implementações ainda, mas a gente vê conversas, vê laboratórios e vê preocupações muito grandes com isso. Com a segurança. Então, muito potencialmente, esse é um tema que deve evoluir muito em 6 meses, 1 ano. Né? Eu acredito também. E porque a gente tem as características dessas identidades dos agentes, né? Tanto daquele agente que vai ser, o que eu diria, um agente autônomo, que vai fazer as coisas em prol de ações ou um programa pré-definido, né? Quanto eu vou ter aquele agente que vai ser meu assistente, que vai atuar em meu favor, né? Eu brinco assim, eu não quero mais comprar passagem no site da empresa, eu quero pedir para o meu agente, compre a passagem para mim no dia tal, e ele faz o resto, Claro. né? E ele vai ter que ter todos os meus direitos para fazer isso, acesso ao cartão de crédito para pagar a passagem, né? Absoluto. Então, Ele é você, né? eu imagino que a gente vai chegar nisso um dia, né? E nós, como profissionais de segurança e de gestão de identidades, vamos estar desenhando, né, a segurança necessária para que essas funcionalidades venham, porque eu imagino que a gente vai ter um ganho de produtividade dentro das organizações muito grande com o uso de inteligência artificial, que não vai ser possível a empresa deixar de usar num futuro muito próximo. Eu acho que é ao contrário, né? As empresas estão se jogando nisso, porque elas já perceberam o grande ganho que vai existir, né? Nós, é claro, temos um olho um pouco mais crítico, então, né, por treinamento de olhar, então a gente já olha para isso tudo e fala, precisamos de alguns guardrails no meio desse caminho, porque o que você fala é muito real. Um agente pessoal, ele é você, né? Não é só um avatar seu, ele é você. Ele é você, ele vai ter que ter acesso aos seus sistemas, ao seu cartão de crédito e tudo. Só que para ter acesso a essas coisas, provavelmente ele vai ter que saber coisas que só você é. Então ele vai ter, como é que é isso? No final precisa da tua identidade, da tua digital, precisa da íris do seu olho. Como é que ele vai fazer? Ele vai pegar um dado biométrico armazenado para usar em seu nome? Boa pergunta. Olha como arrepia. Como vai ser, né? Olha como arrepia, vai né? usar o meu certificado digital, Pois que tem é. poder de assinatura de próprio punho. Então, né? Porque é isso, à medida que você quer um assistente mais produtivo, você vai ter que dar a ele mais poder, né? De falar em seu nome e escrever em seu nome e aprovar em seu nome. Mas à medida que esse poder existe, ele também é corrompível. Né? Então, e aí, pensando como atacante, que você falou, isso. né? A gente vê muitos maus usos disso. É isso. Então, e esse assunto, e volto a dizer, você vê, identidade é um assunto que ele vai ficar cada vez mais forte, né? Porque se você parar para isso, parar realmente e tentar refletir em futuro, você em algum momento vai ter que ter uma base de dados biométrico, como o pessoal lá da empresa das irisinhas do Sam Altman está fazendo, uma base de dados biométrica. Quanto vale uma base de dados biométrica? Não sei nem se a gente sabe mensurar o valor disso, né? Porque isso nunca muda. Isso é o que nunca muda. Né? Então, mas ao mesmo tempo, se você não der isso ao sistema, você nunca vai funcionar à medida de produtividade que você no final deseja. Exato. Então tem que construir sistemas de segurança realmente bastante sólidos em volta disso e programas de como gerir isso de modo muito adequado. Gerir né? esses novos riscos. Né? Tem que gerir esses novos riscos, né? Pra você ver, acesso e identidade na veia. E, Rafael, nossa conversa está ótima, mas o nosso tempo está chegando no final. E eu queria pedir uma última mensagem sua aqui, imaginando que a maioria das empresas hoje ainda não tem um sistema de gestão de identidade, talvez tenha um programa de gestão de identidade, mas não um sistema. Resumindo, né, coisas que você já falou até, mas acho importante para um fechamento, que conselhos você daria, assim, com base nessa experiência de tantos anos no mercado, de implantar segurança para tantas grandes empresas? Que conselho você daria para empresas que ainda não têm um sistema de gestão de identidades, um IAM? Olha, o primeiro conselho é que implemente. Né? Direto assim. Um conselho muito franco é que implemente, porque, veja, a gente vive num mundo de inteligência artificial, de computação quântica chegando à nossa porta, num nível de automação da vida que não é possível mais que uma empresa pense em controlar processos manualmente.
Não dá. O mundo das planilhas acabou. Até as planilhas hoje estão lá automatizadas, nos N8Ns da vida, né? Verdade. E tudo mais. Então, isso é um lado. Outro lado, o crime organizado, ele é altamente automatizado. Ele faz uso de inteligência artificial, de automação. Então, essa era do controle de um processo de identidades, por melhor que ele seja, por mais carinho que você tenha, porque escreveu ele, fez as suas planilhas e tudo, essa era já passou. Hoje é uma era de automação, como você bem colocou. Num ataque, você ter um portal de serviços foi importante. Não é importante só para conveniência. Não é? Então, eu diria, busque fazer uma implementação, encontre os argumentos adequados para isso e aproveite de estratégias positivas. A gente falou, bota um SSO, Single Sign-On, é conforto para a organização e é proteção também. Né? Portal de autosserviço, um portal de serviço para os usuários, também, né? Porque você força a troca de senha, você tem uma capacidade de resposta a incidente, também é mais uma ferramenta que você acaba bem usando, né? E também fazer análise de segurança em volta disso, de permissionamentos excessivos, né, de eventualmente funcionários que foram desconectados e não estão mais, não estão na empresa, mas estão, né, informaticamente. Então, isso tudo cria um conjunto de argumentos que possibilita a empresa a mensurar os benefícios que ela vai ter ao implementar um programa como esse. Eu não consigo imaginar, Dino, que num mundo com o nível de automatização que a gente tem, que as empresas sigam insistindo em fazer processos manuais ou processos baseados em planilha. Eles são muito falhos, né? E é um risco que não se justifica, né? Não se justifica. E se a gente for mais até malicioso nessa análise, perceba como um sistema que é manual e um sistema que é baseado em planilha, com edições, ele é plenamente editável, ele apaga a trilha de auditoria, ele é mais passível à corrupção, né, a uma oferta para alguém mexer e olhar e tudo mais, do que um sistema que você consegue ter uma trilha de auditoria, ele é mais fechado, não é todo mundo que consegue mexer, porque o sistema tem uma estrutura da informação, uma estrutura de permissionamento que vem com o próprio sistema, ainda que mal configurado, já é melhor do que uma planilha. Né? Sim, é verdade. Ele bem configurado, a comparação chega a ser até injusta. Né? Então, eu acho que é muito importante isso. Né? E eu acho que cabe dizer também, porque durante muito tempo, esses projetos eles foram vistos como projetos de autoengajamento das organizações, que requeriam autoengajamento, requeriam meses de consultoria, de análise. Só que o mundo mudou. Hoje não é mais assim. O mundo mudou. Então, também um recado para quem está nesse mundo da planilha ainda é revisitar as bases que levaram ele a ficar agarrado a esse mundo tanto tempo. Assim, porque o mundo mudou. Hoje a implementação desse tipo de tecnologia é muito mais suave do que foi no passado. Né? É uma mudança muito mais leve do que era no passado. Então também tem que se liberar um pouco desse receio. Essa é uma mensagem muito importante, porque eu vejo que muitas das pessoas que ainda têm esse modo de trabalho é porque acham que não é para mim, que não cabe no meu orçamento da empresa, ou que o custo de mudança para mim é muito grande, eu não consigo tocar, eu não consigo fazer. Só que o mundo já mudou, não é mais assim. Né? Hoje a tecnologia tem um valor muito mais acessível, muito mais democrático do que tinha no passado. Então facilita, qualquer empresa hoje consegue colocar um sistema bom, né? Como o eTrust, por exemplo, e também o processo de implementação é infinitamente mais suave do que já foi no passado. Nós temos casos recentes, Rafael, de implementação em semanas. Pois é. Isso em organizações com mais de 1.000 colaboradores. Né? Pois é. Então, realmente, o que você está falando é a nossa prática, né? E a iTrust como fabricante do produto, né? E a Nova Rede como implantadora e suportadora e consultiva também para os clientes, né? No sentido de trazer a melhor solução. A gente acumulou experiência muito ao longo desses anos, né?
implantando, aprendendo, né? E hoje o produto ele se implanta muito facilmente, mesmo em grandes organizações, e como você falou, já traz um nível de maturidade, né? Se a gente for falar lá no velho modelo CMM Sim. relacionados, né? Você vai para o nível 3 de maturidade muito rapidamente, né? Só com a implantação do sistema. Então, assino embaixo do que você falou. É isso, você vê numa janela de 2, 3 semanas, é um golaço. Tá? É um golaço, né? Merece promoção. E o pessoal ainda, temos um relato, né, de um cliente, né, que o pessoal abraça ele no corredor agora, depois que ele colocou o single sign-on, né, o pessoal não tem que decorar mais 5, 6 É senhas. isso, tá vendo? Ó, dá para ganhar o jogo pela simpatia também, dá para ganhar o jogo pela simpatia. É verdade. Rafael, muito obrigado por vir aqui falar conosco, compartilhar sua visão sobre como a identidade se tornou essa nova linha de defesa e fica claro aqui para nós, né, de que é menos muros, né, e mais gestão, né, mais gestão de risco e segurança da informação. E agradeço a todos que nos acompanharam. Fique em contato com a gente e assista a nossos outros episódios também do eTrust Talks.